Bom dia. Agora no canal, nós vamos começar uma série de vídeos sobre a França, a história da França. E por que devemos estudar a história da França? Que importância tem estudar a história de um país lá da Europa que nem colonizou o Brasil, ainda vai lá poder argumentar, estudar Portugal. Tem importância, tem conexão com o Brasil, mas a França, por quê? Então, a história da França é mais importante do que parece ser a uma primeira vista, porque a França, em vários momentos da história, funcionou como espinha dorsal, ou seja, ela funcionou como sendo o principal vetor da história mundial, em vários momentos, Então, como isso aí teve repercussão para todo mundo, ou pelo menos para boa parte do mundo, isso aí se reflete no Brasil, claro, se reflete até em muitas coisas aqui até do nosso dia a dia, de coisas que herdamos da cultura francesa, Então, assim, damos aqui alguns exemplos. Então, a França é a filha primogênita na igreja. Por quê? Porque o rei Clovis foi o primeiro dos reis a se converter, que aí gerou então a França, E normalmente quando se estuda a Idade Média, se estuda em Clovis, se estuda depois da dinastia Merovingia, depois Carolíngia, se estuda depois o reino de São Luís da França, que foi o apogeu da monarquia. Então todo estudo da Idade Média tem como foco central a França. E também a decadência da Idade Média também graças aos desmandos do Filipe o Belo, que de belo não tinha nada. Depois o Renascimento, embora foi mais importante na Itália, também teve reflexos na França. O absolutismo, que é o governo que sucedeu a forma de monarquia, que sucedeu a forma de monarquia descentralizada, que era o feudalismo, então foi tendo como símbolo a França, o rei Luís XIV, o rei Sol. Depois nós temos a Revolução Francesa, que foi a principal revolução da história, aquela que realmente definiu um antes e um depois, gerou efeitos para o mundo inteiro. Então aqui no Brasil gerou a independência do Brasil, gerou depois com o Napoleão, gerou efeitos em todas as legislações, com as codificações, que tem origem principalmente na Revolução Francesa e em Napoleão. Depois o século XIX, o liberalismo, que se instalou na França, também teve repercussões na vida da igreja e para o mundo inteiro. Tivemos a Belle Époque, um falso otimismo de século XIX, começo do século XX, que terminou com a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a França se destacou. Depois aí temos a queda da França na Segunda Guerra Mundial, que aí o prestígio da França rui, mas ainda culturalmente ela ainda sobrevive um pouco no pós-guerra, os anos 1960, a França então ainda consegue ter uma certa importância. É verdade que depois disso a França, com a sua influência cultural, sua influência econômica e política, entrou em forte decadência. Porém, em vários momentos na história, como eu acabei de falar, a França foi um dos principais vetores aí da história, sendo espinha dorsal aí em vários momentos. E lembrando que depois, principalmente da Guerra dos 30 anos, na qual a França saiu como vencedora, o francês se impôs como a língua da diplomacia, e também com o advento do absolutismo, a França impôs um modo de pensar, um modo de agir e de hábitos que se espalhou para o mundo inteiro, Então, mesmo no século XIX, quando a Inglaterra era a maior potência do mundo e a França ficava abaixo no ponto de vista cultural, ela exercia mais influência que a Inglaterra, Então, a França, ela teve vários momentos que ela foi a maior potência da Europa, como por exemplo no século XIII, apogeu da civilização com São Luís. Então ela era a grande potência. Depois, na época do Luís XIV, ela foi a grande potência ali do mundo, E depois dessa data, ela não deixou de ser a maior potência econômica, mas tinha um grande poder de influência cultural,
Então, por isso tudo que nós devemos estudar a história da França. Estudando a história da França, fica fácil depois estudar outras histórias em paralelo, porque justamente, conforme eu falei, ele é a espinha dorsal aí de vários momentos, né? E haja vista coisas que estão aqui às vezes no nosso dia a dia, por exemplo, como a influência da França na gastronomia. Ela foi o principal centro, né, de difusão de excelência na gastronomia, a França, né? Os melhores vinhos do mundo são franceses, impôs um jeito de ser na gastronomia, da culinária, um modo de pensar nessa área que é superior a todas as outras, né? Já que esse é um assunto meu de interesse, então por isso que eu estou comentando aí da gastronomia francesa, que é a melhor do mundo, né? E os vinhos franceses são os melhores. Então, são coisas que impactam, né, a nossa vida, a nossa cultura, né, que estão associadas aí à história da França, né? Em especial aí nesse período, vamos abordar aí todos os períodos históricos da França, né? Vamos falar sobre São Luís, aliás, já tem uma live da professora Laura sobre São Luís. Vamos abordar depois a Revolução Francesa, abordar anos 1960, vai ser a história da França global, desde Clovis até os dias de hoje. Então, por isso que nós vamos abordar a história aí da França no nosso canal. Obrigado.